Olá, tudo bem? Eu sou o professor Denis e essa é mais uma aula do nosso curso de controle clássico. Dessa vez, uma aula prática. Nessa aula, nós iremos aprender como calcular os parâmetros da resposta ao degrau usando a toolbox de controle do Python. Então, vamos lá? Bom, então nessa aula a gente vai continuar usando o Python, que a gente já tem usado em algumas aulas anteriores para o estudo dos sistemas de controle. Dá uma olhada na playlist aqui que você vai encontrar as aulas anteriores. A gente vai aprender nessa aula como calcular os 4 principais parâmetros que qualificam a resposta ao degrau do sistema de controle. Para isso, a gente vai escrever a nossa própria função em Python, já que não existe uma função específica na toolbox, ok? Nós vamos escolher alguns exemplos interessantes, inclusive os que foram tratados lá na aula de controle, de teoria, ok? Por simplicidade, a gente vai continuar usando como ferramenta para rodar o nosso código em Python o Google Colab, por ser uma ferramenta web que permite que você então faça esses cálculos, as simulações, todas online, de um computador, ou smartphone, ou tablet. Bom, uma vantagem do Python, é claro, é que se trata de uma linguagem com muitas bibliotecas. E o Google Colab é só uma opção. Se você quiser, você pode trocar por outro compilador da sua preferência, ok? Bom, antes de começar, vamos revisar rapidamente quais são esses 4 parâmetros que a gente vai calcular usando o Python. Bom, uma vez dada a resposta ao degrau, então, uma vez que eu tenho um certo sistema, pode ser de malha aberta, fechada, não importa, e a entrada dele for um degrau unitário, e o degrau unitário está desenhado aqui, ó, em roxinho. Então, o degrau unitário ele é 0, e no instante 0 ele sobe para 1, assume esse valor de 1, e esse valor 1 vai até o fim da sua escala. Em tese, vai até infinito no tempo. O seu sistema é submetido então a essa variação e responde a ela. De um modo geral, o sistema sobe e tenta se adequar de alguma forma a esse degrau, ok? Bom, os parâmetros que qualificam a resposta, via de regra, são, em primeiro lugar, o overshoot. Então, o que é o overshoot ou sobrevalor, né? Ele representa o quanto a forma de onda, no seu máximo, por exemplo aqui, ultrapassa o valor de regime estacionário. Então, note que nesse nosso exemplo, o valor do regime estacionário é o próprio degrau. Mas se não fosse, você não ia considerar o degrau, ia considerar o valor do regime estacionário, ok? Onde a onda azul estabiliza. Então, o que você está calculando é isso aqui, exatamente, é o quanto ele ultrapassa o valor de regime estacionário, em porcentagem, ok? Já o instante de pico é quando isso acontece, é o valor no tempo onde ele atinge esse máximo, ok? O outro parâmetro é o tempo de assentamento, que de algum modo é o tempo de estabilização do seu sistema. Como você não pode esperar até o infinito, para o ponto em que ele vai estar exatamente estável, a gente usa como padrão um erro de aceitável de 2%. Então, você considera um tempo de assentamento quando a curva para de oscilar acima ou abaixo de 2% do valor de regime estacionário, ok? E por fim tem o tempo de subida, que é o tempo que ele demora para atingir uma certa porcentagem, que é 90% do valor de regime estacionário. Então aqui foi dado um zoom na escala, né, para a gente poder olhar claramente, e você também ignora esse começo aqui. Então a definição do tempo de subida é: você espera até ele atingir 10% do regime estacionário. Começa a contar o tempo e verifica quanto tempo ele demora para chegar em 90% do regime estacionário. Depois se ele vai subir, dar overshoot ou não vai, não importa. É essa diferença de tempo aqui que vai ser o tempo de subida, ok? Então vamos ver como calcular esses 4 parâmetros em Python? Bom, nesse caso a gente vai fazer um pouco diferente. Em vez de usar tudo no código, eu vou criar uma subrotina minha. Interessante que você está aprendendo a programar em Python junto com esse curso de controle, isso vai ser interessante para você. Por que a gente vai fazer isso? Porque isso torna bastante mais interessante, bastante mais simples incorporar esses cálculos em qualquer outro código. Então, uma vez que você tem a subrotina que faz isso, você copia a subrotina para qualquer pedaço do seu código em Python, geralmente lá no início, né? Mas para qualquer pedaço do seu código e depois só chama ela. A gente vai criar nossa própria função que faz isso, tá bom? Como que é a sintaxe de uma subrotina ou de uma função em Python 3? Você começa escrevendo def, que é o comando que diz que vai vir uma função, dá o nome que você quiser para a função, ok?
E aí vai colocando entre parênteses as entradas dessa função. Ela pode ter quantas entradas você quiser e você vai separando por vírgula. E as entradas podem ser de qualquer tipo, variáveis de qualquer forma. Aí depois você começa a colocar quais os comandos que vão ser executados quando você chamar essa função. Lembra que o Python, diferente do C, por exemplo, não tem um abre e fecha. Diferente do Pascal, não tem um begin. O que ele usa para definir o que está ou o que não está dentro da função é a indentação. Então note aqui, ó, eu tenho uma diferença de indentação, certo? Eu pressionei o Tab quando eu fui digitar esse comando aqui, ó. É isso que indica que esse comando está dentro da função, ok? Não é o fato dele existir antes do return, como alguns alunos pensam. Isso não é verdade. É o fato de que está todo mundo identado para cá, tá bom? Tudo que tiver identado para cá, ele assume como função. Aquilo que já não tiver, ele já sabe que já não faz mais parte da função. Se vier um comando aqui, já não vai mais fazer parte da função, tá bom? Então você vai colocar todos os comandos que você quer, e se a sua função retornar algum valor, você vai colocar isso lá num comando que chama return. E aí diz quais os valores que ela vai retornar, quais as variáveis que ela vai retornar. É claro que você tem que calcular elas aqui nos comandos, ok? A gente vai ver isso mais claramente quando estiver fazendo a nossa função que calcula os parâmetros. Bom, ela está aqui, ó. Então, na função relativamente extensa, vamos olhar ela com calma, tá bom? Antes de mais nada, vocês devem saber que essa função depende de uma simulação de entrada. As entradas para essa função, que eu chamei de myStepInfo, são as saídas daquela função control step underline response, que ela devolve o tempo e a resposta ao degrau. Então você precisa entrar com o tempo e a resposta ao degrau aqui nessa função para ela poder calcular os parâmetros dessa resposta ao degrau, ok? Mas essa entrada tem que ser adequada. Então eu deixei aqui uma pequena mensagem em forma de comentário de que se você fizer a simulação por um tempo muito curto, ele não vai ser capaz de encontrar o ponto do regime estacionário. E se ele não conseguir, ele vai calcular tudo errado, porque ele precisa desse ponto para calcular, ok? Outra coisa é que você não deve calcular ela também com um valor de regime estacionário muito grande, porque você vai perder precisão nos valores iniciais e vai calcular, por exemplo, o tempo de subida de forma muito imprecisa, ok? Então você deve fazer algum teste. Eu sugiro que você plote essa resposta ao degrau e verifique se a escala que você escolheu está adequada. A gente vai ver como fazer isso rodando o próprio Python. Mas vamos fazer uma pequena explicação rápida de como essa função funciona. Então, o primeiro, a grandeza, eu escolhi fazer essa função em inglês, mas você pode fazer em português se quiser. É o tempo de pico. Então, o tempo do pico nada mais é do que um instante de tempo onde a função é máxima, certo? Então, para identificar isso, basta usar este comando aqui em Python. Ele é da biblioteca NumPy, NP, então você vai ter que definir essa biblioteca no começo do seu código. E aí, usando o np.argmax da curva, ele já vai devolver para você qual é a posição do vetor curva que apresenta um máximo. E aí basta encontrar qual é o tempo dessa posição do vetor, que é isso que faz quando eu coloco o tempo dentro do colchete, ok? E pronto, o primeiro parâmetro está calculado, uma linha, ok? O próximo também é simples, nem tanto, mas também é simples, é o overshoot. Para calcular o overshoot, o que você precisa é do valor do máximo, certo? Então a gente usa, em vez de usar o np.argmax, você põe curva.max aqui, que ele já faz isso, ele já encontra o máximo daquela curva. E ele devolve o valor, não o argumento, não o índice do vetor, mas o valor em si. Mas o que você precisa fazer é dividir ele em relação ao valor de regime estacionário, ok? Como você encontra isso em Python? É isso que vem esse comando misterioso aqui, o curva de -1. Quando você coloca a curva de -1, ele pega o último ponto que você tem e usa ele. Então, se a sua curva tiver 1000 pontos, ele vai usar o ponto 1000. Se, por exemplo, você colocasse curva de -2, ele usar o ponto 999, ok? Muito bem. Então, depois de feito essa razão, vamos supor que a seu overshoot é 1.2 e o seu valor estacionário é 1. Quando ele dividir um ponto outro, vai dar 1.2. Agora eu preciso subtrair 1 para dar 0,2 e aí multiplicar por 100 para dar 20%. Ok? Muito bem, o overshoot também está calculado. Depois só vou retornar eles. Não é? Isso vai acontecer aqui embaixo, lá no final da função. Ó, return peak,
return overshoot, certo? Agora faltam os dois mais complexos, que são o tempo de subida e o tempo de assentamento. Para calcular o tempo de subida, eu preciso encontrar onde a função chega em 10% do regime de estado estacionário, onde ela chega em 90% e aí subtrair um do outro, certo? Então, para fazer isso, a gente varre a função. Então, a gente usou um laço for, que vai de i até... que vai de i dentro, né? Então, que vai de i não. Que varre o i de 0 até o tamanho da curva menos 1. Então, ele não vai até, se a sua curva é de 1000 pontos, ele vai de 0 até 999. E aí ele vai testando cada ponto desse seu laço for, ele vai fazer um teste se a curva naquele ponto é maior do que 10% do último valor da curva, que eu estou assumindo como regime estacionário, certo? Se isso for verdade, quando isso for verdade, ele vai dizer que o i é o i de 10% e vai parar o laço. Senão, ele vai rodar mais uma vez e vai incrementar mais uma vez o i. E vai girando, girando, girando esse i até que isso seja verdade. Okay? Uma vez que o i seja verdade, ele usa o comando break para quebrar o laço e sair. Tudo bem? Ótimo. A gente vai fazer a mesma coisa, então não preciso explicar de novo, trocando o 0,10 daqui por 0,90. A gente vai varrer a curva de novo até encontrar o ponto onde a curva, o ponto onde você está, ultrapassa os 90% do regime estacionário. E aí eu guardo o quanto que é esse i. Tudo bem? Tendo o i do 10 e o i de 90%, basta eu encontrar a razão entre eles. Certo ou não? Então eu vou pegar o tempo para quando deu 90% e subtrair do tempo para quando 10%. É a definição, né, de tempo de subida. Ok? Colocar nessa variável riseTime, que vai ser um retorno da função. Por fim, a gente vai encontrar o tempo de assentamento. O tempo de assentamento só tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque dessa vez eu vou varrer a curva de trás para frente, certo? Eu vou pegar a curva e vou varrer ela num range, né? O i, de novo, num range de 2 até o tamanho da curva menos 1. Mas eu vou fazer essa varredura com a curva de menos i. Então, é como se eu estivesse fazendo um range de lente de curva até 2, certo? Então, ele vai varrer, ele vai pegar o ponto 999, depois o ponto 998, depois o ponto 997, vai varrer um por um. E que conta que ele vai fazendo? Ele vai fazendo a razão entre uma e outra e vai verificando se essa razão ultrapassou 2% acima ou 2% abaixo, se ela está menor que 2% abaixo. Porque eu sei que lá no final a curva vai oscilar, né? Vai encontrar um regime estacionário. Então lá no final essa razão vai ser menor. Então eu vou varrendo de trás para frente até encontrar um ponto em que ela ultrapassa por algum motivo os 2%, ou para cima ou para baixo. E aí faço a mesma técnica que eu fiz no tempo de subida. Eu vou guardar o i para aquele ponto e quebrar o laço, certo? Só que dessa vez eu guardei nessa variável QTS aqui. Qual é o i do tempo de assentamento? Depois é só salvar qual é o tempo de assentamento. Então o tempo de assentamento é o tempo do tamanho da curva menos QTS, porque eu varri de trás para frente, certo? Ok? E aí, retorno ele, tá bom? Eu sei que a explicação foi rápida, porque o objetivo aqui é a gente usar essa função. Mas verifique e faça alterações nela se você quiser, para ter certeza que você está entendendo como esses cálculos funcionam. Bom, então aqui a gente tem o código que encontra os parâmetros da resposta ao degrau para essa função de transferência, para um exemplo real. Então, para esse código, a gente tem que começar buscando as bibliotecas, não esqueça de colocar a control, o matplotlib, né, o .pyplot e o numpy. Aqui tem um comentário sobre a funcionalidade da função que eu já comentei e aqui a função. Então, note que você pode incorporar esse trechão de código aqui, que é a definição da função, onde e em que código você quiser. Mesmo que você não use, ela pode ficar lá esperando para se caso você precise. Tá bom? Depois disso, a gente vai fazer aquilo que a gente fez nas aulas anteriores. Então, se parte dessa explicação aqui ficar muito misteriosa para você, você deve voltar e assistir às outras aulas de controle prático usando Python, tá bom?
Já tem algumas no canal. Bom, então a gente começa definindo o limite da simulação, ou seja, ela vai até 10 segundos. Eu vou usar esse limite da simulação para calcular essa variável aqui que se chama quais tempos. Então, essa variável de quais tempos vai ser calculada usando o np.linspace. Então, ele vai distribuir linearmente 1000 pontos entre -1 e 10, porque eu escolhi como 10. Mas se eu trocar aqui, ele vai fazer automaticamente. Depois disso, a gente tem que fazer a simulação, não é isso? Então, para fazer a simulação, a gente roda aqui o comando Ctrl ou CTL, que eu defini a minha biblioteca como CTL, .tf, Transfer Function, certo? No caso aqui, então, eu vou usar este exemplo. Então, o polinômio de cima é 9 e o polinômio de baixo é 1, 3 e 9, né? 1, 3 e 9, ok? Uma vez feito isso, eu vou mostrar a função de transferência só para ter certeza de que eu não estou tratando de uma função de transferência errada. Eu não acho que passei uma função e o programa entendeu o outro. Aí eu calculo qual é o tempo e a saída, ok? Esse cálculo de tempo e saída, eu uso o ctl.stepResponse com o HDS que a gente acabou de calcular aqui e quais os tempos que eu escolhi construir. Note que isso não funciona para tempos negativos, então eu tenho que fixar que são só os tempos positivos, ok? Eu já estou ganhando como hábito construir o quais tempos assim, para quando você quiser comparar com a resposta ao degrau. Mas nesse caso a gente não vai precisar fazer isso. Bom, aí vem a diferença desse código para os anteriores. Ó. Nessa linha aqui, eu chamo a minha função myStepInfo, dou os tempos e os valores da curva que saíram do StepResponse e entrego 4 variáveis na sequência certinha para pegar as saídas: peak time, overshoot, rise time e settling time, ok? Então, tempo de pico, overshoot, tempo de subida e tempo de assentamento. E aí eu uso um print para cada um, certo? Então, vou usar um print para cada um aqui. Esse 2 pontos 0.2f você pode alterar se você quiser para colocar 0.3, 0.4 e você vai ganhar mais casas de precisão depois da vírgula, tá bom? Como se faria num print de C, caso você já tenha trabalhado com essa linguagem, ok? E aqui, né, dentro do format, você vai colocar qual a variável que você quer mostrar, tá bom? Eu escolhi escrever em inglês, mas se você quiser, escreva em português. Bom, depois disso é sempre interessante olhar também a curva, mas se você só quiser os parâmetros, você pode parar o seu código aqui, tá bom? Mas, no meu caso, eu escolhi que eu queria ver quais são a curva, né? Para poder olhar os parâmetros, olhar a curva e entender se faz sentido. Então, esta sequência aqui de código, ela vai criar uma figura, vai plotar as saídas do step response e vai colocar tempo no label X, resposta ao degrau na legenda e sistema HDS no título. E vai colocar um grid, ok? Bom, aqui tem mais 2 slides para explicar o código, mas eu já fui explicando ele de uma forma integrada, que eu achei um pouco mais interessante. Então, lembrando que esta primeira metade só faz essas duas coisas, importa as bibliotecas e define a função dentro do código. Já aquela segunda metade do código, então, faz tudo aquilo que eu já expliquei, tá bom? Aqui está uma explicação escrita, caso você prefira ler a minha explicação em vez de me ouvir explicando, ok? Bom, alunos, então vamos ver como a gente vai rodar esses códigos lá no Google Colab, ok? Bom, então vocês lembram, né? Para entrar no Google Colab, você digita o Google Colab no Google e você entra. Eu já fiz isso várias vezes, agora já vou entrar direto. Se você está com dúvida, olhe as aulas anteriores de trabalho com Python. Em todas elas eu abri uma por uma, ok? Não se esqueça de que sempre que você abre, você precisa executar de novo o código que instala a biblioteca de controle, ok? Como esse é um notebook que eu já vinha trabalhando, ele já está digitado aqui. Senão você digita, certo? Pip, install, control e assim por diante. Não é? Aqui eu só vou rodar. Quando eu rodar esse pip, install, control, ele vai executar este comando de instalação e vai instalar a biblioteca de control aqui no meu Google Colab.
né? Então ele está instalando, tá vendo? Está verificando se tem as outras bibliotecas. A NumPy e a Matplotlib não precisa. Ele até verifica se elas existem e elas já existem. Ó, conseguiu, instalou, tudo bem. Lembra-se como eu falei, né? Você pode criar um notebook que tem várias informações. Esse meu notebook, ele serve para a aula 4 e 5, né? A aula 4 a gente já fez, quem tiver dúvida já está no canal para você olhar. E essa aula de agora, tá aqui o código dela, né? Então é aquele código que a gente acabou de ver, que você tem as bibliotecas, tem um comentário sobre a função, tem a função que a gente desenvolveu, que está toda aqui digitadinha. Então é só você vir e trazer. Aqui tem o tempo de simulação, eu vou começar com 10. E aqui tem várias funções de transferência que eu fui criando e deixando comentadas, tá bom? Vamos começar com o primeiro exemplo, mas isso é uma prática que eu recomendo para vocês. Aqui todos os sistemas que eu já testei estão digitados, não é? Então, vamos começar com o primeiro exemplo. Então, vou descomentar aquele exemplo. Esse exemplo é esse daqui, ó. 9, né? A função de transferência é 9 dividido por s ao quadrado mais 3s mais 9, ok? Então, nesse exemplo, o comando ctrl.tf vai ser isso, 9, 1, 3 e 9. 1 de 1s ao quadrado, 3 de 3 vezes s e 9 de 9 sozinho. O resto do código é exatamente aquilo que a gente acabou de ver, ok? Incluindo todas as outras partes, especialmente aqui, que é a hora que você chama a função e aqui é a hora que a gente vai imprimindo os resultados. Então vamos rodar e vamos ver como é que fica, tá bom? Ele vai fazer isso de forma bastante transparente, se tiver tudo certinho. E ele vai imprimir aqui a função de transferência, note como ela bate com o que a gente esperava. E aí ele dá os valores, ó. O tempo de pico é 1.21 segundos, então faz sentido, né? Ó, tá aqui, né? Mais ou menos no meio entre 1 e 2, ou 1.21. O overshoot deu 16%. Bom, ele é menor que 20, ó, porque se desse 20% estaria no 1.2, então faz sentido. O tempo de subida é 0,55 segundos, também faz sentido, né? Ele tem que pegar aqui, ó, dos 10%, né? Note que nesse caso o valor de estado estacionário é 1. Então ele vai de 0,1 a 0,9. Esse tempo que ele passa de 0,1 a 0,9 é realmente curto, então mais ou menos meio segundo. E o tempo de assentamento aí já demora mais, né? 2,69 segundos, é por aqui, ó. A partir daqui ele está bem estável. Então, ok? Simples, né? Esse último impresso tem a ver com quando a gente gerou o gráfico, mas isso não é importante, tá bom? Lembre-se que você pode clicar com o botão direito e copiar a imagem e fazer como eu fiz, colei numa apresentação, certo? Muito bem. Vamos agora trocar de exemplo e vamos para o nosso segundo exemplo, que é 4, s ao quadrado, 0,4. Mas vamos, por um momento, não aumentar o T-sim e ver o que acontece, ok? Vamos só trocar de exemplo. Então ele já está aqui descrito, ó. Eu vou descomentar ele, então agora que o exemplo que vai rodar é esse daqui. Vou executar, não é? E trocou a função de transferência, tá vendo? Ó? Então note que o sistema ele oscila, ainda está oscilando quando termina a minha simulação. Isso não é bom, certo? O valor final dele não é um valor de estado estacionário, está um pouquinho para baixo aqui. Podia ser pior, né? Eu podia ter parado minha simulação em 6, em 4 e pegar um valor completamente errado, tá bom? Então, quando você olhar essa saída gráfica, você sabe que a sua simulação não ficou boa. Vamos aumentar um pouquinho. Eu vou colocar 30 porque eu já sei que 30 fica um valor bem garantido. Vamos ver como é que fica. Ó, depois que eu simular 30, assim, né? Agora estabilizou. Então percebe, ó, o settling time mudou. Vamos olhar de novo com calma. Vamos refazer aqui para 10 e verificar rapidamente alguns dos valores que ele tinha dado. É claro que o overshoot não vai mudar muito, mas vai mudar um pouquinho. Então, o overshoot deu 55% e o settling time deu 8,8%. Okay? Vamos só comparar esses dois para a gente perceber como essa função pode apresentar um erro se você escolher um tempo de simulação errado. Ok? Ó, tá vendo? Mudou um pouquinho, de 55 para 52, de 8,8 para 9,8. Agora você vai notar que se eu continuar aumentando, eu vou aumentar para 40. Já estabilizou, não adianta mais, né? Não vai mudar o quanto está bom o meu resultado, né? Ó, essa mudança foi praticamente desprezível e já está estável. Tanto faz se eu andar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tá bom? Então, se você tiver com receio, o que você pode fazer é isso: você vai aumentando gradativamente o tempo de simulação até o momento em que esses valores param de mudar, ok? Se você quiser, você pode até fazer isso dentro da função, programar isso, né, da própria função, tá bom? Entenderam? É simples, né?
Realmente é simples. Notem que eu já comecei com o meu notebook pronto, mas você pode digitar todo o código se você quiser, mas eu recomendo que você cole ele aqui, ok? Tudo bem? Muito bem. Então, vamos voltar para a apresentação. Bom, aqui está com a saída do Python depois que você rodar aquele código, ok? Aqui está a função de transferência e os parâmetros. E aqui está a curva que vocês viram como produzir. O outro exemplo também, certo ou não? Então vocês viram que a gente teve que aumentar o tsim, senão o resultado ficava errado, ficava impreciso, ok? É importante você plotar o gráfico para verificar que de fato você precisa de mais tempo de simulação, né? A gente verificou que se você parar o tempo aqui em 10, por exemplo, você ainda está com a curva oscilando demais, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido e gostado dessa aula. E queria deixar aqui 3 exemplos para vocês aplicarem no código de vocês, ok? 2 são sistemas de segunda ordem e eu tenho apenas um aqui de terceira só para mostrar para vocês que fazer isso do ponto de vista computacional independe do tamanho da função de transferência e da sua ordem, ok? Então, foi isso. Espero que vocês tenham entendido e que estejam cada vez aumentando mais o seu conhecimento, a sua pequena biblioteca de como trabalhar sistemas de controle usando Python e que isso permite que seja feito até numa ferramenta online, ok? Até mais e bons estudos!